Bom, pessoal, então a partir de agora, nosso encontro aqui está sendo gravado, tá? Imagens, áudios e chat, beleza? Que a gente estará disponibilizando no YouTube posteriormente. Eu peço que vocês sempre estejam me lembrando para eu estar inserindo, que a pressão aqui está grande, tá? A correria está muito grande, e aí eu acabo esquecendo. Bom, eu não sei se estou devendo alguma aula para vocês, postada semana passada, acho que sim. Bom, mas aí vocês me recordam que amanhã que eu posto, tá? Ambas. Ah, vamos lá. A gente estava falando, perdão, a gente estava falando de compressibilidade dos solos, né, na aula passada. A gente já fez, estava fazendo a introdução. Vamos continuar agora e ver se a gente consegue entrar na parte de recálculos elásticos, tá? Que vocês vão entender o que é daqui a pouco. Bom, mas vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar. Sim. Beleza. Bom, então, a gente estava vendo na aula passada que todo material, né, se deforma, né, à medida que você aplica umas ações externas nele, ações e reações externas. O solo não é diferente. À medida que você executa uma construção acima do nível do terreno, né, sobre aquele solo, você vai estar jogando a carga daquela edificação, daquele aterro, daquela estrada no terreno, no solo, e, portanto, o solo também irá se deformar. Tá? A diferença é que, ao contrário de um sólido perfeito, né, como, como é mais próximo do metal, por exemplo, o metal é bem mais próximo do sólido perfeito, o solo é caracterizado por partículas, né, independentes, tá? E vazios entre as partículas. E aí essas partículas é, têm um atrito entre elas, tá? E tem também, a depender do tipo de solo, que a gente vai ver, na verdade, vocês já viram lá no assunto de resistência ao cisalhamento, que eu já postei lá no CIGA. Nos solos argilosos, a gente tem também uma cimentação entre ácidos que a gente chama de coesão, né? Que a própria composição química daquela partícula e as dimensões muito pequenas dela propiciam uma tendência de aglutinação entre as partículas, né? Ah, essa aglutinação seria a partir de fenômenos eletroquímicos, né? Tá? Das cargas superficiais, mas aí na prática, para engenharia, a gente chama de coesão. Tá? Você pode admitir como sendo uma cimentação entre as partículas, ou seja, é como se você estivesse colocando um pouco de cimento, né, para colar as partículas. Ah, e aí, esse solo, à medida que você carrega ele, ele vai estar submetido a um novo estado de tensões, a um acréscimo de tensões, e, portanto, essas partículas tendem a se deslocar entre si, tendem a se deformar, as partículas por si só, né, tendem a se deformar, tendem a se deslocar entre si e tendem a diminuir esses espaços vazios que estão no solo. Tá? Então, quando você carrega um solo, determinado solo, o que você está fazendo, no final das contas, é compactá-lo, né? Você está compactando aquele solo. Tá? Obviamente que quando vocês estudaram lá o assunto de compactação em mecânica de solos 1, ali era uma compactação mecânica previamente à aplicação da carga definitiva, né, que é o ideal. Você faz a compressão antes, você comprime antes, você compacta antes para depois sim estar colocando sua edificação. Porque se você colocar a edificação e espera o solo se comprimir, então não vai estar ajudando muito, porque vão aparecer recalques e talvez esses recalques sejam excessivos. Né? É isso que a gente quer calcular aqui. Né? Essa deformação do solo vai fazer com que ele se reduza, geralmente, porque o que você está aplicando no solo é uma carga de compressão, né? Usualmente. Pelo menos eu desconheço uma situação em que você aplica uma carga de tração no solo. Tá? Então, usualmente, você aplica uma carga de compressão no solo. Esse solo tende a se reduzir de volume portanto, a sua fundação e sua edificação como um todo vai sofrer um recalque, né? Ela vai sofrer um deslocamento para baixo, e esse deslocamento a gente chama de
de recalque, tá? E aí esse recalque que a gente está vendo depende do tipo da fundação e do solo, né? Se é uma fundação rígida ou flexível, isso vai variar, tá? Porque a distribuição de tensões na base da fundação, né, se é rígida ou flexível, é diferente, tá? É diferente. Então, quando você tem uma fundação rígida, a distribuição de tensões é não linear, tá? Dessa forma aqui, ou bem semelhante a isso. E quando você tem uma fundação flexível, você tem uma distribuição de pressão, né, no solo, na superfície do solo uniforme, beleza? E aí, como muda a tensão aplicada, muda também as deformações sofridas pelo solo. Além disso, o próprio solo também depende, né? Falei para vocês que esse processo de compressão depende principalmente da variação dos vazios, né? Ou seja, você tinha um índice de vazios tal, você tinha uma quantidade de vazios X, quando você comprimiu, ele tende a reduzir essa quantidade de vazios e, portanto, vai haver a compactação do solo, né? Então, se o solo for um solo com maior índice de vazios ou com maior quantidade de vazios dentro dele, então, obviamente, que ele vai ter uma maior redução desses vazios, tá? Para a mesma carga aplicada, né? Se você já tem um solo compacto, né, compactado, a variação de volumes de vazios será menor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria de saber, professor, na prática, qual das duas é a melhor? Você pode dizer? Qual das duas fundações, você fala? Sim, sim, se é a rígida ou a flexível. Veja, essa pergunta, por si só, não é suficiente para a gente determinar, tá? A gente está aqui vendo no aspecto do solo, né? Veja, para o aspecto do solo, é mais fácil para a gente calcular uma carga, uma pressão uniforme distribuída, porque a gente vocês até fizeram um exemplo, né? Utilizando cargas distribuídas, né? Para cálculo de tensões. Mas em termos práticos, tá? Em termos práticos, existem outros aspectos também, inclusive estrutural, né? Eu, particularmente, em termos de fundação de sapatas e tal, eu utilizo como padrão utilizar sempre sapata rígida, né? Por quê? Justamente o dimensionamento dela estrutural, né? A quantidade de aço, a quantidade em relação à quantidade de concreto fica mais econômico e funciona melhor, tá? No entanto, tem fundações que não tem como ser rígida, né? Por exemplo, o radier, né? Como eu falei na aula passada, é uma fundação flexível e não tem o que fazer, né? E tem também outros casos que não são especificamente fundações de edificação, né? Edificações. Por exemplo, um aterro, né? Você faz um aterro sobre um solo, sobre um terreno, né? Naturalmente, esse aterro que você está fazendo ele vai ser flexível também, que ele vai se deformar junto com o recalque do solo. Tá? Então, se você vai fazer uma estrada, tá? Uma pavimentação, né? Uma pavimentação asfáltica ou de concreto que seja, você vai estar fazendo ali a subbase, um taludezinho para fazer sua subbase, e essa sua subbase vai ser flexível. Então, vai ser uma fundação para aquela subbase é a fundação da sua pavimentação, então ela vai ser flexível também. Tá? Outro exemplo, bom, não sei, agora não está me vindo mais nenhum exemplo, mas assim, essa pergunta é mais ampla do que parece, tá? Em termos de solo, não importa muito, tá? O que vai mudar é que no caso da fundação flexível, os recalques, né, na base dessa fundação serão diferentes. O recalque do centro da fundação, geralmente, se for uma carga uniforme distribuída como essa, será maior do que o recalque nas bordas. Tá? No caso de uma fundação rígida, o recalque será por igual em toda ela. Tá? Então, em termos de compressibilidade, essa é a diferença. Né? E como a distribuição de tensões é diferente, o cálculo das tensões, do acréscimo de tensões que vocês já aprenderam também, muda, né? Muda, e, portanto, muda também a deformação do solo. Tá? Que é diretamente proporcional a isso. Entendi. Bom, mas basicamente era isso. Não sei se complicou mais do que explicou, né? Mas vamos lá. Aí eu falei para vocês também que na verdade eu não falei na aula passada isso daí, mas eu comentei alguma coisa com vocês, né, sobre a questão das consequências do recalque numa edificação, por exemplo, né? Então, só que o recalque, primeiro, para a gente entender essas consequências, o ideal é a gente subclassificar esse recalque, né? A gente pode chamar de recalque absoluto ou recalque diferencial. Então, o recalque absoluto é quando, imagine, você tem uma edificação e todas as suas fundações recalcam por igual, tá? Então, a gente chama isso de recalque absoluto.
É aquela intensidade do recalque que todas as fundações estão sendo submetidas. Porém, isso não é usual acontecer, tá? Mas de todas as fundações terem o mesmo recalque exatamente. No entanto, você pode ter, por exemplo, um recalque nessa fundação A. Você pode ter um recalque de 2 centímetros, nessa fundação um recalque de 4 centímetros. Então, você vai classificar esses 2 primeiros centímetros como recalque absoluto, porque ambas estão recalcando 2 centímetros, e existirá um recalque diferencial entre as duas, que será de 2 centímetros também, né? Já que a fundação B está se recalcando, além do recalque da fundação A, ela está recalcando mais 2 centímetros, né? Então, a gente vai diferenciar o recálculo por recálculo absoluto diferencial, tá? O absoluto, em termos estruturais, em termos de tensões que serão propagadas para a sua edificação, ou para a sua estrada, ou para o seu aterro, é insignificante, tá? É insignificante. O problema maior do recálculo absoluto é que se você tiver um recálculo de meio metro, vamos dizer, de 1 metro, de forma absoluta, o seu prédio vai afundar em relação ao nível do terreno, né? Isso não é interessante. Mas em termos de esforço na sua estrutura, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar praticamente nada. Já se você tem um recalque diferencial, a sua estrutura vai ser submetida a esforços internos adicionais, tá? E isso pode comprometê-lo. Por isso que as suas paredes fissuram, por isso que as suas vigas e pilares fissuram quando você tem uma deformação, um recalque diferencial muito acentuado. Perfeito? Eu já fiz até um exemplo para vocês aqui no futuro, foi mostrando que existe o acréscimo de momentos flutores e esforços cortantes, né? Devido a esse recalque diferencial. Tá bom? Então, o que a gente quer aqui é basicamente reduzir ou limitar ao máximo, perdão, esse recalque, né? Principalmente o recalque diferencial. Beleza? E aí, esse recalque pode ocorrer de forma rápida ou bastante lenta, né? Vai depender do quê? Basicamente das condições do solo. Tá? Vai depender das condições do solo. Obviamente que depende também do carregamento aplicado, né? Então, numa construção, por exemplo, né? Você vai construir um prédio, você tem 20 lajes, né? Então, vamos imaginar só o peso próprio da estrutura. Vamos dizer que tem só o peso próprio da estrutura. Mas você tem 20 lajes. Então, quando você executar a primeira laje, ele vai ter um recalque, né? Quando você executar a segunda laje, ele vai ter um novo recalque. Quando você executar a terceira, vai ter um novo recalque, até você executar a estrutura toda, tá? Então, você executar a estrutura toda, a edificação toda, ele vai ter finalizado o recalque, vamos dizer assim, se o recalque for imediato, tá? Só que, mesmo assim, você tem cargas que variam no tempo, tá? Então, por exemplo, você entregou a edificação, aí o cliente vai pegar e vai colocar móveis, depois de 2 anos, ele vai fazer uma festa de lotar o apartamento, tá? Depois de 10 anos, vai surgir um efeito de vento, que nunca tinha acontecido ainda na história daquela edificação, tá? E tudo isso irão gerar novos recalques, tá? Mas, independente dessa parte de carregamento, esquece a parte de carregamento, vamos imaginar aqui para o nosso curso, que o carregamento vai ser aplicado lá de forma instantânea e vai ser de uma vez só, tá? Mesmo assim, o recalque vai se diferenciar, pode ocorrer de forma rápida ou lenta, a depender do tipo de solo, beleza? Então, basicamente, a diferença que você vai fazer, de forma resumida, né, imaginando a classificação de solos que a gente tem usado, né, entre solos arenosos e argilosos, lembrando que a gente tem um silt aí no meio, né, e também a gente é muito difícil encontrar um solo puro, né, pessoal, puramente argiloso, puramente arenoso, né? Sempre você vai encontrar um mix, né, mas aqui na teoria a gente sempre imagina os dois extremos, né, imaginando um solo arenoso ou um solo argiloso, no caso, todo solo arenoso, qualquer situação que você tenha um solo predominantemente arenoso, esse recalque ocorrerá de forma imediata, tá? Imediata. Aplicou a carga, em segundos, esse recalque irá ocorrer, tá bom? Já para solos argilosos, só que aí tem um porém, apenas para solos argilosos com água, saturados, tá? No caso de solos argilosos saturados, a gente tem aí sim um recalque que ocorre de forma lenta, tá? E essa lentidão, tá? Ocorre justamente
explicando, vamos dizer assim, ou basicamente o processo de adensamento que o solo sofre é justamente o processo de deformação lenta desse solo argiloso saturado, tá? Que é justamente devido, como os vazios estão preenchidos de água, né, no solo argiloso saturado, quando você carregar esse solo, tá, o que vai acontecer é que essa água, para o vazio se fechar, essa água tem que sair, tá, para algum lugar. No caso de areia, de solo arenoso, que tem permeabilidade altíssima, e você já sabe o que é permeabilidade agora, né? Desde o mês passado, a água vai sair rapidamente, porque o solo arenoso impõe pouquíssima resistência ao deslocamento da água, né? Já no solo argiloso, que são partículas muito finas e que tem permeabilidade muito baixa, essa água terá dificuldade de sair. Então, por um determinado momento, quando você aplicar o carregamento, aquela água que está no vazio, ela não vai conseguir sair de imediato. Então, ela vai ficar pressurizada ali, tá? Ela vai ficar pressurizada. Imagine você com aquele exemplozinho lá de física do ensino médio, né? Você tem um vasilhame que é totalmente fechado e você aplica uma carga na água. Veja, a resistência dessa água vai para o infinito, tá? Tende ao infinito. Você não consegue comprimir muito uma água totalmente enclausurada, beleza? E mesma coisa acontece aqui. Vamos supor que essa água no vazio esteja enclausurada. Quando você aplicar a carga, o que vai acontecer é que essa água irá se pressurizar e ela mesma irá resistir a esse carregamento aplicado na superfície do solo. Tá? Ela vai assumir, ela vai puxar essa carga, essas tensões aplicadas. Só que tem um problema. A gente não está tratando de uma água de um vazio perfeitamente enclausurado. Existe uma certa permeabilidade. Só que essa permeabilidade é baixa. Então, com o tempo, o que é que vai ocorrer? Essa água vai começar a escoar pelos vazios, né? Vai começar a ser expulsa. E enquanto essa água expulsa, os vazios vão se fechando e o recalque vai aumentando. Tá? Então, por isso que ocorre lentamente. Tá? O quão lento, professor? Aí vai ser diretamente proporcional à permeabilidade do solo. Se a permeabilidade do solo for realmente muito baixa, argila aqui pura, pode levar décadas até esse recalque todo ocorrer. Perfeito? E aí vai depender basicamente desse coeficiente de permeabilidade. Tá? Porém, solos argilosos secos, né? Ou seja, com os vazios preenchidos de ar, não tem esse problema, porque o ar não tem resistência na hora de sair, né? Porque o ar vai sair bem mais fácil, tá? Então, o que a gente vai admitir é que em solos arenosos, qualquer que seja saturado ou seco, e solos argilosos secos, a gente vai admitir que o recalque vai ocorrer de forma imediata, rápida, tá? Na hora, no momento. Já se for um solo argiloso saturado, você vai ter aí um recalque ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses dos anos, beleza? E a gente vai aprender a calcular ambos, tá? Esse recalque imediato e o recalque lento. Inclusive, quanto tempo levará para ocorrer aquele determinado recalque, tá? A gente também vai aprender a calcular isso. Obviamente que de forma simplificada. Dúvidas aí, pessoal? Bom, só um destaque que esse processo de adensamento, de compressibilidade ao longo do tempo, tá? Que depende do tempo, a gente chama de consolidação. E essa consolidação ocorre por um mecanismo de adensamento, ou seja, adensamento só ocorre no tempo, tá? Adensamento só ocorre no tempo. Ou seja, adensamento, o cálculo de adensamento que a gente vai aprender aqui no curso, só serve para solos argilosos saturados, tá? Basicamente é isso. E para o recálculo em solos arenosos e argilosos não saturados, a gente vai utilizar a teoria da elasticidade que a gente vai aprender agora, tá? Ou relações endométricas, tá? Alguém está falando aí? Deixa eu ver. Ah, não, é no WhatsApp. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então, é basicamente isso, pessoal. Vamos supor que você tem um terreno, tá? Existe um nível da água aqui, tá? Então, todo o solo que estiver abaixo desse nível da água estará saturado,
percebe? Os de cima vão estar secos ou não totalmente saturados, vão ter um certo percentual de saturação. Tá? Mas abaixo do nível da água, a gente sabe que ele vai estar 100% saturado. Então, você aplicou a carga de um aterro aqui, tá? Você executou um aterro aqui em cima. Pessoal, esse aterro pode ser uma barragem de terra, pode ser um lixão, pode ser um aterro para a execução de uma estrada, de uma pavimentação, tá? Pode ser diversas coisas, tá? Mas é um aterro de terra. Então, você executou um aterro. E o que acontece? O que acontece? No momento que você aplicou a carga, você vai ter uma situação não drenada, porque aquela água, como eu falei, ela não conseguiu ainda, você já aplicou a carga toda, mas aquela água não conseguiu se dissipar ainda. Tá? Então, a gente vai chamar ela de condição não drenada. Então, veja, quando a gente aplicou a carga aqui em cima do aterro, né, se a gente medir a pressão da água em um determinado ponto do solo, a partir de um piezômetro, por exemplo, a gente vai detectar que a pressão da água está muito maior do que fora da região de aplicação da carga. Né? Obviamente que a pressão aqui da água vai se dar no nível do lençol freado, já que a água em cada vazio vai estar pressurizada. Por isso que a coluna d'água sobe bastante. Só que com o tempo, essa água que está confinada aqui, tá, começa a se dissipar, tá? Começa a sair, seja para o lado, seja para cima, seja para baixo, ela começa a sair. E depois, quando essa água conseguir totalmente sair, né? Ou seja, a pressão se equilibrar com o nível do lençol freático, percebo que quando eu falo que a água toda saiu, não quer dizer que o vazio ficou sem água, né? Significa que aquela água pressurizada, aquela pressão excessiva da água foi dissipada, tá? Então, quando a pressão da água chegar no nível da pressão anterior, né, do lençol freático, então significa que todo o recalque aconteceu, tá? E aí, isso pode ocorrer, como eu falei para vocês, anos. Então, imagine você entregar uma obra, né, uma edificação, e depois só depois de uma década começar a ter patologias, né? Então, é um problema gravíssimo. Tá? Então, solos argilosos saturados, bastante cuidado, porque pode vir um prejuízo posterior para vocês, tá? Bom, só que você pode ter uma camada de solo seco, como esse caso aqui, vamos supor que esse solo aqui seja seco, e você pode ter uma camada solar saturado. Então, essa primeira camada que você teria que fazer o cálculo do recalque imediato, essa segunda camada você faria o cálculo do recalque no tempo, ou seja, você teria que fazer a análise do adensamento desse solo. Tá? Então, você tem a parte do recalque imediato, a parte do recalque no tempo, você vai somar ambos os recalques, e aí você tem o recalque total na sua construção. Tá? Ah, professor, mas eu não tenho solo argiloso saturado no terreno, é 100% seco. Então, só vai ter recalque imediato. Ah, professor, todo o meu solo está argiloso e saturado até o talo. Né? Um ponto é muito comum acontecer isso. Então, você vai ter apenas recalque ao longo do tempo. Perfeito? Então, essa é a ideia. Outra imagenzinha aqui para vocês entenderem. A gente aplica aqui uma carga. Imediatamente na aplicação da carga, a gente já tem esse recalque imediato, tá? T0. E com o tempo, ele continua se deformando, tá? O solo continua se deformando, comprimindo, e, portanto, o recalque continua a ser ampliado, né? É a mesma coisa aqui, ó, no T0, né? No momento da aplicação de carga, você já tem o recalque inicial, e ao longo do tempo você vai tendo o recalque no tempo, né, até se estabilizar, tá? Ou seja, até a poropressão, até a pressão da água interna nos vazios se equilibrar com a pressão ambiente. Então, dúvidas aí, pessoal, no processo? Como é que ocorre esse processo de recalque? Seja para o caso recalque imediato quanto no tempo? Bom, vamos continuar. Além disso, tá, o recalque no tempo, a gente vai dividir em duas etapas, tá? Em dois mecanismos diferentes. A gente vai dividir em adensamento primário e no adensamento secundário, ou na compressão secundária, mas usualmente a gente chama de compressão secundária. Tá? Como assim, professor? Então, todo solo, na verdade, né, saturado,
ele vai ter três tipos de água, né? Eu já comentei isso com vocês também anteriormente. Ele tem a água de constituição, que é aquela água que está dentro da molécula do grão, né, da partícula. Essa água a gente não vai utilizar para nada aqui, né? Se você quiser retirar essa partícula, essa quantidade de água aqui interna, né, água de constituição, o que você vai estar fazendo é uma transformação química, né? Você vai estar dissolvendo, você vai estar, não é dissolvendo, você vai estar destruindo aquela ligação química, tá? Aquela molécula. Mas aí tem duas águas que é importante para a gente aí, que é a água livre, que é a água que fica justamente livre no vazio, né, entre grãos, e você tem a água adissolvida, que é a água é uma película fina de água que fica colada na superfície do grão, tá? Aí o que acontece? Quando você aplica uma carga, tá, vai haver uma tendência de expulsão inicialmente da água livre, tá? Mas quando toda a água livre tiver sido expulsa, essa água adsorvida começa a ser comprimida, tá? Começa a ser comprimida. E aí gera uma nova variação de volume, tá? Então você tem uma variação de volume devido à redução do vazio e, portanto, da expulsão da água livre, e depois você tem uma redução de volume devido à compressão, tá? Dessa película adsorvida. E aí, justamente, o adensamento primário é a expulsão, é a compressão, é a compressibilidade devido à expulsão da água livre, tá? E a compressão secundária é o efeito da deformação dos grãos, tá? Ou deformação dessa película da água dissolvida, tá bom? E por que a gente separa? Porque o adensamento primário é bem mais agressivo, vamos dizer assim, entre aspas, do que a compressão secundária. Então, há uma diferença muito gritante de comportamento durante o adensamento primário e durante a compressão secundária. A gente vê isso pelo gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ó, é deformação por tempo, tá? Então, ó, ao longo do adensamento primário aqui, ó, que é esse estágio 2 aqui, tá? O adensamento primário, a deformação ocorre de forma muito mais acelerada, né, do que nessa fase 3, que seria a compressão secundária aqui, ó, que ocorre de forma bem menos acentuada, tá? Então, por isso que a gente separa em adensamento primário e compressão secundária. Nem todo solo argiloso vai ter compressão secundária significativa, tá? Isso aí a gente obtém a partir de resultados de ensaio, né? A gente sabe se o solo vai ter compressão secundária ou não a partir dos ensaios de laboratório, tá bom? É muita teoria, né, pessoal? Pouco cálculo, mas isso aqui é muito mais importante que o cálculo. O cálculo é fácil, né, de fazer. É só usar a tabelinha, utilizar o equacionamento, é muito fácil. O problema é vocês entenderem aqui o mecanismo do problema, tá? Então, o recálculo do tempo a gente vai separar no recálculo devido ao adensamento primário e o recálculo devido à compressão secundária. Então, basicamente, se a gente tem um solo seco ou solo arenoso, a gente só vai ter um tipo de recálculo, que é o recálculo imediato. Se a gente só tem solo argiloso, a gente só vai ter recálculo no tempo, mas a gente vai dividir ele em duas partes. Beleza? Se a gente tiver camadas distintas, de solo saturado, solo seco, solo argiloso, solo arenoso, tá? No mesmo terreno, na mesma estratificação do terreno, então você vai ter os três tipos de recálculo, você vai ter que calcular os três tipos de recálculo. Agora, já adianto que o recálculo no tempo, que é o recálculo que ocorre em argilas saturadas, geralmente é de ordens de grandeza muito acima do recálculo imediato. Então, é comum a gente ignorar o recálculo imediato, porque o recálculo, ao longo do tempo, se dá de forma muito mais acentuada. Tá? A gente está falando aí de recálculo na ordem de grandeza de metros, tá? A depender da camada de solo argiloso. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, para calcular esses recálculos, a gente precisa de parâmetros do solo. Né? Vai depender do solo e a gente, basicamente, de parâmetros mecânicos do solo. Né? Esses parâmetros são obtidos a partir de ensaios de laboratório, tá?
que podem ser compressão axial, mas eu botei aqui porque a literatura traz isso, mas vocês podem ignorar. Esse ensaio é muito ruim, tá? Não serve para muita coisa, não. Tá? Primeiro que areia, você nem consegue fazer isso aqui. É, e para solo argiloso, você precisa de uma prensa, né? De uma prensa hidráulica muito, mas muito precisa, tá? Com precisão muito grande, porque o solo não resiste muito a quase nada. Então, esse ensaio de compressão axial é como se você fizesse um corpozinho de prova de argila, de solo, né? E você fosse romper na prensa lá de concreto, tá? O resultado sai muito ruim e muito aquém do que a gente precisa, tá? Então, na prática, eu nem considero isso como um ensaio a ser feito, tá? Porém, é, a gente tem dois outros ensaios que aí sim são possíveis de serem utilizados os resultados, né? Que seria o ensaio de compressão triaxial e o resultado e o ensaio de compressão endométrica ou o ensaio de adensamento, como a gente chama, tá? Agora é importante destacar que eu não gosto muito desse termo de ensaio de adensamento, porque se eu tenho um solo seco, não vai estar ocorrendo adensamento, vai estar ocorrendo variação de volume vazios, efetivamente, mas não vai estar ocorrendo adensamento. Então, esse ensaio você pode usar tanto para solo saturado quanto para solo seco, tá? O que você vai correlacionar nele é a variação do índice de vazios com a variação da carga, né? Então, quando eu aplico carga, há uma redução de vazios, portanto, eu preciso dessa proporção, tá? Então, esse ensaio, o nome que eu acho mais adequado é compressão endométrica, mas vocês podem chamar também, é muito comum, mas comum é chamar de ensaio de adensamento. Perfeito? A vantagem do ensaio de adensamento é mais rápido e mais barato, tá, de ser feito. A vantagem do ensaio triaxial ele é mais complexo, é mais caro, porém ele traz resultados mais completos, melhores, né? E dá resultados além do que a gente precisa para calcular a deformação, né? Então, se você já assistir às aulas de resistência ao cisalhamento do solo, esse ensaio triaxial, né, de compressão triaxial, também nos dá parâmetros de resistência do solo. Já esse resultado de adensamento aqui não nos dá, tá? Então, a vantagem desse ensaio triaxial é porque ele dá tanto parâmetros de resistência do material, quanto, quanto de, quanto de adensamento. Só um minutinho, tá? Então, vamos lá. Ok. E para o cálculo, né? O que é que a gente faz aí? Para o cálculo dos recálculos efetivamente. Então, a gente tem aí métodos empíricos, semi-empíricos ou teóricos, tá? Assim como capacidade de carga também. E quando a gente for aprender efetivamente o cálculo, né, a gente vai estar abordando isso daí. Ok? Então, para garantir, para garantir a, a, tanto a estabilidade da edificação quanto a não, vamos dizer assim, a ausência de danos, né? Tanto em elementos estruturais quanto em elementos construtivos, a primeira coisa que a gente precisa garantir é que, obviamente, que a tensão de aplicação no solo, né? A tensão aplicada no solo, o acréscimo de tensão aplicada no solo, seja menor do que a tensão admissível daquele solo, né? E isso a gente verifica a partir lá do assunto de resistência ao cisalhamento dos solos, né? Eu já coloquei lá no cigarro para vocês verem. Mas além disso, tá? Além disso, você precisa calcular os recalques, porque você precisa garantir que os recalques não sejam excessivos, tá? Obviamente que se a tensão aplicada for maior que a tensão admissível do solo, significa que você nem precisa ver o recalque, porque
o que vai acontecer é que você vai ter recálculos de ordens de grandeza enormes, né? Então a gente vai considerar, é tão grande o recálculo que na verdade a gente diferencia do recálculo usual. A gente diz que o solo rompeu, tá? Então, todo o cálculo de recálculo, tá, que a gente fizer, obviamente é baseado na premissa de que as tensões admissíveis estão sendo atendidas, né? Porém, a gente tem limites, a bibliografia, né, traz limites de recálculos máximos que a gente possa utilizar nas nossas fundações, tá? Nossas fundações. E aí, por exemplo, essa bibliografia aqui, que eu esqueci de botar a fonte, mas depois eu coloco. Ela diferencia solos arenosos, solos argilosos, se for solo arenoso, predominantemente arenoso. Você pode considerar, por exemplo, um recálculo absoluto limite de 25 milímetros para sapatas, né, estacas. No caso de pré-radies, né, que são aquelas placas de concreto, né, você pode considerar até 50 centímetros, 50 milímetros, perdão, dá 5 centímetros. Para sapatos, especificamente, essa outra bibliografia aqui já permite você considerar 4 centímetros, tá? E para radier, 65 milímetros. Perfeito? Em termos de recalques diferenciais, ele permite que esse beta aqui, ou seja, a relação, né, da inclinação entre sapatos, entre fundações, seja 1 para 500, ou seja, cadê? Ou seja, esse beta aqui, né? Ó, esse beta, essa inclinação, ou seja, a altura aqui, a diferença de recálculo dividido pela distância entre as fundações, ele permite que seja até 1 para 500. Tá? Então, se tiver dentro desses limites dos recálculos, né, tá tudo certo. Beleza? O que falta para a gente agora seria calcular o recálculo e ver se está dentro desses limites. Né? Percebe que para argilas ele já tem uma flexibilidade maior, 65 milímetros para sapato e 100 milímetros para radinho. Eu acho isso aqui muito. Eu não teria coragem de dimensionar algo para 10 centímetros de recálculo, não. Tá? Eu acho isso aqui elevadíssimo, confesso. Mas é o que a bibliografia, essa bibliografia específica traz. Tá bom? Ó, recálculos diferenciais, outras ordens de grandeza. Danos estruturais, 1 para 150, 1 para 250, tá? 1 para 150, que é cada uma das bibliografias. Né? E assim por diante. Aí você tem inúmeras bibliografias e vocês, como engenheiros, vão escolher a mais adequada para vocês utilizar. Tá? Aqui tem um outro diagramazinho, tá? Que mostra que para cada relação de recálculo diferencial, você tem uma possível consequência na sua edificação. Tá? Então, por exemplo, para 1 para 500 aqui, ó, você teria que utilizar esse limite aqui, né, para edifícios que não são admitidas fissuras. Tá? Então, para uma caixa d'água, por exemplo, que não pode ter fissura nenhuma, teria que ser aqui, ó, no máximo 1 para 500 de deformação limite. Para esse outro caso aqui, ó, 1 para 300, né? Limites em que são esperadas as primeiras fissuras em paredes divisórias, ou seja, paredes de vedação. Tá? Quando chegar aqui, já causa as primeiras fissuras em paredes divisórias. Tá bom? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, em termos de introdução, terminamos. Deixa eu só deixar prontinho aqui. Vocês têm dúvidas sobre essa parte introdutória? Estão me escutando, né, pessoal? Estamos sim, professor. Tranquilo. Deixa eu pegar alguém aqui rapidinho, antes de começar isso daqui. Bom, vamos lá. Então, vamos falar primeiro do recálculo imediato. Né? Como calcular esse recálculo imediato
vai ser rápido, isso aqui é bem simples, é a parte mais simples, tá? E também vai ser rápido, porque lá em fundações, né, em fundações, geralmente a gente foca mais em recálculo imediato, tá? Então, a parte do recálculo ao longo do tempo, né, a parte do adensamento, eu vou focar mais porque essa será a última vez que vocês verão ao longo de todo o curso, né? Então, eu vou estar focando mais na parte do, do adensamento. Mas recálculo imediato é tão importante quanto. É só que é mais fácil, além de ser mais fácil, a gente verá com certeza novamente na parte de fundações, tá bom? Vocês verão, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Recálculo imediato. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje, 10h17. Hoje eu vou esticar um pouquinho, tá, pessoal? E aí, quem não puder assistir, fica à vontade, né? Não é obrigatório, já que tem a regrinha lá dos 40% de momento síncrono, tá? Mas estará disponível como momento assíncrono a gravação, tá? Para vocês assistirem depois. Bom, primeiro, né? O recálculo imediato, já falei, ocorre logo após o carregamento. Né? E a gente vai aprender dois métodos de cálculo, tá? A gente vai fazer pela teoria da elasticidade, primeiro, tá? Que é o mais comum para solo seco, tá? É a teoria da elasticidade. E vai usar também a analogia ediométrica, tá? Essa segunda parte aqui é a mesma conta que a gente vai utilizar lá para adensamento, tá? Recálculo por adensamento. Sendo que, no caso do adensamento, a gente tem que olhar outros parâmetros, né? Como permeabilidade, essas coisas. Então, mas a analogia ediométrica, né? Serve também para o cálculo do recálculo imediato. Tá? Serve tanto para o cálculo imediato, do recálculo imediato, quanto para o recálculo ao longo do tempo. Já a teoria da elasticidade só serve para recálculo imediato. Então, a teoria da elasticidade é simples, pessoal. É simples. Vamos considerar aqui o solo, a camada de solo, né? Que está aqui nessa figura representada por H. Tá? Vamos considerar essa camada do solo compressível, né? E o que tem abaixo dela, incompressível. Seria uma rocha, seria um solo muito compacto, alguma coisa do tipo assim. Tá? Seria um solo incompressível. Quando a gente aplica carga em cima da superfície do solo, a gente sabe que tem uma distribuição de tensões no maciço terroso, não é isso? E a gente já aprendeu a calcular, como calcula esse delta sigma Z, delta sigma Y, delta sigma X, tá? Os cisalhamentos a gente ignora para cá, tá? Para o cálculo do recálculo, as tensões de cisalhamento não vão importar. Não vão importar. Quando eu aplico tensão, tá? Em todo ponto material, né, de um sólido perfeito, que é o que a gente está admitindo aqui, que o maciço terroso vai ser um sólido perfeito, né? E esse sólido perfeito, né? Sólido vai ser igual a um sólido perfeito. Tá? E todo sólido, né, pela teoria da elasticidade, vai ter o módulo da elasticidade, né? Então, eu vou chamar aqui o módulo da elasticidade do solo, tá? E vai ter coeficiente de Poisson, certo? Coeficiente de Poisson que aqui está como μ, tá? Mas eu gosto de utilizar o Ni, tá? O valor Ni. Mas tanto faz, só como a gente vai denominar. E todo sólido perfeito, quando a gente aplica, por exemplo, se a gente pega um corpo de prova e aplica o carregamento de compressão, o que vai acontecer aqui? Esse sólido, lá de mecânica dos sólidos, né? Esse sólido vai tender a encurtar, né? Vai tender a encurtar. Porém, ele tende a enlarguecer, né? Por conta dessa compressão, né? Esse enlarguecimento aqui é justamente devido ao efeito de Poisson, né? O efeito de Poisson. Então, quando eu comprimo, ele tende a engordar para os lados, tá? Tá? E a minha relação entre tensões e deformações do material perfeitamente elástico vai ser que tensões é igual a modo elasticidade do solo vezes deformação, tá? Isso para um caso
uniaxial, né? Uniaxial. Porém, se eu estou trabalhando no estado triaxial de tensões, tá? Então, eu vou ter a seguinte situação, que a minha deformação vai ser igual à minha deformação em Z, tá? A gente tem que avaliar em qual direção está sendo aplicada. Então, a que a gente precisa aqui é conhecer a deformação em Z, porque a gente vai admitir que as deformações laterais são zero, né? São zero. Ou seja, a gente está trabalhando aqui no estado plano de deformação, tá? Estado plano de deformação. Se lembra disso, pessoal? Lá de mecânica de sólidos, estado plano de tensões, estado plano de deformações. Tá? Aqui a gente vai estar trabalhando no estado plano de deformações. Ou seja, eu só vou ter deformações aqui em Z, tá? Nem em X eu teria, né? Porque o estado plano de deformação seria o caso em que eu tenho deformações tanto em uma direção quanto na segunda, né? No plano. Mas no caso do solo, eu só tenho deformações, tá? Em Z, tá? É mais simples ainda do que o estado plano de deformações. É um caso particular do estado plano de deformações, tá? Então, essa cor tá bem ruim, né? Deixa eu mudar aqui. Então, no caso mais geral aí, para deformações Z, né? E isso aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque esse aqui é assunto de mecânica de sólidos 2, né? A gente vai pegar a tensão em Z, né? Ou acréscimo de tensão em Z, dividir pelo módulo elasticidade, tá? E subtrair do acréscimo de tensões nas outras direções, tá? Só que só a parcela do coeficiente de Poisson, tá? Só a parcela do coeficiente de Poisson. Então, perceba. Vamos supor que eu tenho esse maciço terroso, um elemento aqui de maciço terroso, e eu tenho tensões aqui laterais, tá? Tensões laterais. Então, esse aqui seria o meu sigma X, vamos supor, tá? Então, quando eu aplicar essa compressão em X, o meu sólido tende a se enlarguecer na direção Z, tá? Tende a se enlarguecer na direção Z. Então, apesar, apesar de eu ter, quando eu tenho a tensão na direção Z, né, o meu sólido tentar comprimir, né, a presença da minha tensão em X vai fazer com que ele comprima menos, tá? Então, é por isso que eu estou subtraindo da deformação em Z, eu estou subtraindo a parcela aqui, ó, da tensão em X, tá? Assim como da tensão em Y, tá? Então, as tensões de compressão nos sentidos transversais, né, lateralmente, do sólido, vai nos garantir que a gente tenha um menor recalque, né, uma menor deformação. Não sei se deu para entender, pessoal, mas eu acho que para quem entendeu lá em mecânica dos sólidos, aqui ficou fácil, né? Talvez se você esteja esquecido em mecânica dos sólidos, aí eu acho que talvez tenha ficado um pouco complexo a ideia. Tá? Mas basicamente é o seguinte, olha, a minha tensão em Z vai fazer com que o meu solo se comprima, porém as minhas tensões em X e Y vai fazer com que o meu solo tenda a expandir na direção Z. Tá? E aí por isso que eu desconto da minha deformação em Z, eu desconto essa parcela aqui, ó, devido às tensões transversais. Perfeito? E aí o que acontece? Se a minha deformação é isso daqui, tá? Se a minha deformação é isso, eu tenho como calcular em cada ponto material aqui desse meu solo, eu tenho como calcular a deformação, tá? E quem vai ser o meu recalque final? Vai ser nada mais, nada menos que o somatório de todas as deformações ao longo dessa camada compressiva, tá? Então, o meu recalque, eu estou chamando aqui de S, mas poderia estar chamando de W, né? Antes eu estava chamando de W, tá? Não se preocupe, isso aqui é a nomenclatura do livro que eu passei para vocês, qual é o nome do... Esqueci o nome do autor. Braha, né? É a nomenclatura do Braha, tá? Eu gosto de chamar de DAO, tá? Confesso que eu gosto de chamar de DAO, mas tanto faz, só a questão da nomenclatura. Então, o recálculo vai ser quem? Vai ser o somatório, ou seja, o somatório de infinitos pontos, a integral, né? De 0 a H,
ou seja, desse ponto aqui até esse ponto, somar todas as deformações, né, ao longo da altura. Tá bom? Ao longo da altura. Se eu substituir essa equaçãozinha aqui da deformação nessa integral, tá? Eu posso tirar o módulo da cidade da integral, caso esse meu solo tenha o mesmo módulo da cidade ao longo da altura, tá? Se não tiver, eu não posso tirar da integral. Eu teria que separar em duas, três, quatro integrais diferentes, tá? Separadas. E aí sim tirar esse módulo da cidade. Então, calcular o recálculo. Perceba que esse valor a gente conhece, a gente tem como calcular lá de Poussinets, né? Ou por aqueles métodos que a gente já viu, tá? Esses valores aqui de acrescentação a gente conhece. O coeficiente de Poisson, a gente também conhece, pode ser obtido a partir de ensaios experimentais, ou extraído da bibliografia mesmo, tá? Porque varia muito pouco isso aqui, varia muito pouco. Tá? E o valor do módulo da cidade também a gente obtém a partir dos ensaios experimentais, tá? Experimentais. Então, a gente consegue calcular aí o recálculo. Por isso daí. A gente não vai utilizar essa equação aqui, tá? Porque existe já uma adaptação para o caso de sapatos retangulares e circulares, que é mais fácil para calcular manual, tá? Mas vamos aplicar isso aqui em um exemplo, tá? Esse exemplo 3.2 aqui era uma carga pontual aplicada, né? Uma carga de 1.000 quilonewtons aí aplicada pontualmente, né? Então, a gente utilizou o Bucineto, foi para resolver. E a gente tem todas as equações aqui, ó, dos acréscimos de tensões de Bucineto, né? O meu recálculo, eu posso fazer o seguinte, ó. Será 1 dividido pelo módulo de velocidade, né? Ver se dá certo isso aqui. Multiplicado por integral, né? De 0 a h. Eu preciso definir quem é esse h ainda, mas tudo bem. De, né? De sigma, delta sigma z, né? Delta sigma z aqui. Menos o coeficiente de Poisson, que não está indo. Coeficiente de Poisson multiplicado por acréscimo de tensões normais em x, mais acréscimo de tensões normais em y. Né? Só que aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar isso aqui em módulo, tá? Em módulo, porque esse menos aqui já está levando em consideração que o meu solo está sempre comprimido nas direções transversais, tá? E aqui eu vou botar DZ, né? DZ. Aí, o que acontece? Eu vou depender ainda da posição do plano, né? XY. Dependendo da posição do Y. Ele está reclamando aqui que eu não informei quem era o módulo de cidade, vamos ver que seja 10 MPa aí, esse módulo de cidade. Está reclamando ainda que eu não dei, ó, ele admitiu o H como sendo uma constante, uma variável, perdão. Eu vou dizer que o H seja 10 metros aqui. E veja que ele já está calculando, né? O coeficiente de Poisson já estava descrito aqui em cima. O coeficiente de Poisson. Então, está calculado aí o recálculo, pessoal. Tá? Eu só preciso definir em qual ponto eu quero conhecer o recálculo. Eu quero conhecer o recálculo aqui no ponto distante 1 metro em x e 1 metro em y do meu ponto de aplicação de carga, né? Deu erro aí. Deixa eu ver qual é o problema. Deixa eu ver se isso aqui está. Deixa eu colocar a comunidade.
não. Ah, não. De 0 a 10 metros, tá certo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dez metros. Se fazer. Deixa eu ver só uma coisa. Ah, tá. Já sei. Tá faltando aqui o x, y, z. Era um erro aqui de utilização do software. Tá, pessoal? Então, eu poderia determinar aqui quem era a deformação antes, né? Chegar aqui e só colocar a deformação. Né? For o caso. Já não veio. Ok, então, ó, para uma distância x 2 metros, x 1 metro e y 2 metros do ponto de aplicação da carga, o meu recálculo vai ser 0,82 centímetros. Tá? Se eu for me aproximando da carga, vai aumentando esse recálculo, né? Porque as tensões vão aumentando. Tá? As tensões vão aumentando. A gente já viu, né? A distribuição de tensões, as tensões são maiores no ponto de aplicação da carga, né? Inclusive, é, inclusive ó, já aumenta, né? Quando for me aproximando da carga. Inclusive, se eu botar 0 metros aqui, ele não vai funcionar, vai dar erro, tá, pessoal? Porque tende ao infinito aí, né? Tende ao infinito. Veja que se eu botar x, y e z igual a zero, né? Esse meu R vai ser zero e essa equação não vai tender ao infinito, né? Tender ao infinito. Então, eu não posso utilizar zero. Então, se eu quiser saber qual seria o recálculo bem nessa carga pontual, eu teria que colocar um valor bem pequeno aqui, né? De x e y. Aí ele calcula. Só que vai dar uma coisa irreal, né? Vai dar uma coisa bem irreal. 2 metros de recálculo. Porque o que acontece? Não existe na prática, não existe uma carga pontual, né? Não existe uma carga pontual. Isso aqui é uma simplificação. Então, o que a gente teria aí utilizando a carga pontual do Poussinet, né, a gente teria que fazer algumas adaptações práticas para a utilização desses valores. Tá bom? Entenderam, pessoal, a ideia aí do cálculo do recálculo como consideração teoria da elasticidade? Ninguém responde. Tá. Então,
Essa é a ideia, tá? Mas existe aí uma adaptação desse modelo para casos particulares, tá? E eu vou apresentar agora, tá? Confesso que são, 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 são meios de calcular ultrapassado, né? Na prática, a gente não faz essas contas manuais, né? A gente utiliza softwares aqui, e os softwares fazem desse jeito que eu mostrei para vocês agora, tá? Só que aí é usual a gente passar como calcular manualmente, tá? Então a gente vai calcular por meio de fatores, de ábacos, né? Para casos particulares, tá? De forma que vocês consigam calcular aí manualmente, tá? E a gente comparar os resultados. Tá? Mas eu não utilizo isso no dia a dia, tá? Porque hoje é inviável, né? Hoje com o computador fica muito mais fácil calcular tudo automatizado. Bom, mas vamos lá. A partir da teoria da elasticidade, Steinbrenner, né, desenvolveu esse modelinho aqui teórico para o cálculo do recálculo, né? De forma que você não precise conhecer, perceba, vocês não precisam conhecer as variações de tensões em x e y, tá? Basta conhecer as variações de tensão em z, tá? Em z. E segundo ponto, você não precisa nem conhecer a variação em z ao longo do maciço terroso. Você precisa apenas conhecer o acréscimo de carga que você está aplicando na base desse sapato. Tá? Na base desse sapato. Agora, óbvio, esse modelo aqui serve apenas para sapatos retangulares, tá? Do tipo B, que seria essa largura aqui, vezes L, que seria na profundidade, né? Entrando aí no slide. Lembrando que B é sempre a menor das dimensões, do sapato, e L é sempre a maior das dimensões do sapato. Tá bom? Então, é para um caso particular, tá? Essa equaçãozinha vale para esse caso particular de sapatos retangulares. Mas veja, esse caso particular serve para muita coisa. Serve para 90% das edificações residenciais, por exemplo. Né? Sapatinha retangular. Agora, esse modelo aqui é para uma fundação flexível. Tá? Ou seja, o carregamento que a gente aplica, a acréscimo de tensão que a gente aplica é uniformemente distribuído. Porém, existe uma correlação que a gente pode fazer entre o recalque dessa fundação flexível para a fundação rígida. Tá? Então, a gente pode calcular aqui tudo como flexível e depois a gente faz uma correlação para encontrar se for uma sapata rígida. Tá bom? Bom, mas vamos ver como é que a gente calcula aqui. Perceba que os parâmetros do solo são os mesmos, tá? Perceba que a gente precisa do coeficiente de Poisson e precisa do módulo de elasticidade, tá? Então, isso aqui, ó, essa parcela dessa equação depende dos parâmetros do solo. Aqueles mesmos parâmetros que a gente usou anteriormente, tá? Precisamos também conhecer quanto é o acréscimo de carga na superfície, né? Isso é fundamental. Sem isso, a gente não consegue calcular o recálculo, tá? Esse coeficiente alfa é fixo, eu mostro daqui a pouco que é ele. Esse B é a dimensão da sapata, sendo que é uma dimensão corrigida. Ó, tem um DIN aqui, tá? A gente vai pegar a fundação, o tamanho real e vai corrigir. Tá? E a gente tem dois fatores, tá? Dois índices, tá? Um de forma, que é esse de shape, né? Vem com S, que é do shape, índice de forma. E tem o índice de profundidade, tá? Tem o índice de profundidade, que é o IF. Como é que a gente faz aí o cálculo desse bendito desse recálculo? Ah, tá. Só antes de acrescentar, o alfa, como eu falei para vocês, é 4 ou 1, tá? Que vai depender se a gente vai calcular o recálculo no centro da fundação ou na borda da fundação. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de calcular o recálculo aqui no meio da fundação ou na borda da fundação. É 4 para no centro e 1 para na borda. B é a menor dimensão da fundação. E aí, esse B', tá? Ele vai ter duas opções. Vai ser B sobre 2 no caso do cálculo da fundação, do centro da fundação, tá? Recálculo do centro da fundação. E vai ser B para o recálculo na borda da fundação. Beleza? Vale ressaltar que o módulo de elasticidade, pessoal, tá?
Se você estiver trabalhando com várias camadas de solos estratificadas, né, com morosidade diferente, ou seja, vamos supor que você tem uma camada compacta, depois uma camada mais fofa e assim por diante, você pode fazer uma média ponderada desses modos de cidade, tá? E a gente vai fazer um exemplo aqui a pouco para explicar isso, para mostrar isso. Ah, tá. Sobre os parâmetros do solo, a gente tem valores de referência, né, que a gente pode extrair da bibliografia. Mas veja, esses valores são apenas valores de referência. O ideal, se vocês forem trabalhar na obra, vocês extraírem esses resultados a partir de ensaios experimentais. Tá? Que ensaios experimentais você consegue extrair a partir do ensaio triaxial, tá? Esse valor de cidade e coeficiente de Poisson. Porém, você pode encontrar esse módulo da cidade a partir de correlações, tá? Do ensaio de SPT, que é aquele ensaio de penetração, né, que a gente faz lá no terreno, tá? Que é o mais comum. Então, a partir do ensaio do SPT, a gente faz uma correlação para encontrar o módulo da cidade. Depois eu mostro isso para vocês. Então, mas só para ter ordem de grandeza, se a gente tem uma argila mole, o nosso módulo da cidade vai ser em torno de 1.800 a 3.500 quilopascal. Né? Se a gente tem uma argila firme, né? Uma argila rígida, dura, a gente tem em torno de 6 megapascal até 14 megapascal. E assim por diante. E assim por diante. Percebo que a areia geralmente tem um módulo de cidade maior do que a argila. Já o coeficiente de Poisson, o usual é a gente fazer por correlação, ou pegar pela biografia mesmo, que pelo tabelinhas, né? Percebe que ele varia pouco, varia de 0.2, 0.4, né? 0.25 a 0.4. Então, você vai estar utilizando aí 0.3, 0.35, alguma coisa do tipo assim. Tá? Lembrando que quanto menor você utilizar, maior será o recalque que irá resultar dos seus cálculos. Tá? Quanto menor esse coeficiente aqui. Só um destaque, pessoal, que eu esqueci aqui, como vai ficar gravado, eu vou corrigir logo. Isso aqui eu tenho que botar em módulo, tá? Botar em módulo. Bom, e os fatores de forma, né? Como é que calcula os fatores de forma? A partir dessas equações, pessoal. Percebo que é um monte de numerozinho, né? Tá? Mas é bem simples. É bem simples. Bom, o índice de forma, o fator de forma, perdão, tá? Vai ser o fator 1, tá? Mais esse coeficiente aqui, que depende do coeficiente de Poisson, multiplicado por um fator 2. Tá? Como é que a gente calcula o fator 1 e o fator 2? Fator 1 calcula com essa equaçãozinha aqui, ó, que depende de A0 e A1, e o fator 2, utilizando essa segunda equaçãozinha aqui, que depende de A2. Tá? E quem é A0, A1 e A2? A0 e A1 e A2 a gente calcula a partir dessas equações, que dependem apenas de M e N. Tá? Quem são M e N? São essas relações aqui geométricas, tá? Das dimensões da base da sapata. Então, M', para o caso do centro da fundação, né, vai ser L sobre B, ou seja, a maior dimensão da sapata dividido pela menor dimensão da sapata, e o N vai ser a altura da sapata, ou perdão, a altura da camada de solo, tá? A espessura do solo, esse H não é a altura do sapato, não. É a espessura dessa camada aqui, ó, abaixo da sapata, tá? Essa camada aqui compressiva. Dividido pelo B', né? Pelo B'. No caso no centro da fundação, esse B' vai ser B sobre 2, no caso da borda da fundação vai ser igual a B. Professor, que confusão. Bom, mas perceba que por esse procedimento a gente consegue tabelar isso daí. Tá? A gente consegue tabelar. Deixa eu... A gente calculando quem é M, quem é N,
a gente consegue tabelar isso facilmente. Então, deixa eu abrir aqui o livro, que eu não coloquei a tabela no slide. Mas tem aqui no livro. Se vocês forem aqui no capítulo 11, ó, tudo isso, está explicando. Ó. Olha a tabelinha aqui, ó. Tá? Para tal M e para tal N, tá? Você consegue achar aqui o F1, tá? Então, se o seu M' for 1,8, o seu N for 1, né, você consegue achar já o F1 aqui, tá? E para o F2, outra tabelinha, né? Para o F2, outra tabelinha. Aí volto a dizer, pessoal, a pessoa com. Tá tudo bem, se você for fazer uma prova, né, que tem que ser escrita, essa tabela ajuda muito, né? A tabela ajuda muito. Mas você está usando o computador, né? Não mata, não cai a mão você fazer uma planilhinha do Excel, né, para resolver isso aqui. Então vamos lá no Maticado. Aqui mesmo nesse exemplo eu vou seguir. Não, na verdade não pode ser esse exemplo. Deixa eu abrir uma nova. Então vamos supor que eu tenho um acréscimo de carga aí, tá? Uma carga na superfície. Estou chamando de delta ciclo, né? Mas vou chamar de Q para não confundir, tá? Vamos dizer que tem aí uma carga de 100 kPa. 100 kPa por metro quadrado. Por metro quadrado. Não, quilopascal ou quilonewton por metro quadrado. Quilopascal. Então tem essa carga aí, 100 quilonewton por metro quadrado. Vamos supor, e aí deixa eu abrir aqui, pegar a imagem. Vamos pegar todos os dados aqui, né? Vamos supor que esse Q0 aqui, né, vamos chamar de Q0. Q0 é 100 kPa. Vamos dizer ainda que essa espessura H, né, abaixo do solo, abaixo da sapata, né, de solo compressível, vai ser 10 metros. Então, como a gente vinha seguindo a ideia. Vamos supor ainda que a dimensão da minha sapata B seja 1 metro, tá? E que a dimensão da minha sapata L é 2 metros. Vamos supor ainda que o módulo de elasticidade do meu solo seja 10 MPa, como a gente vem tratando nos outros, né? Aí perceba, 10 MPa estaria mais ou menos aqui uma areia solta, né? Ou uma argila dura, né? Tá? Uma argila dura. Vamos dizer que o coeficiente de Poisson, vou chamar de mi, tá? Só porque eu estou seguindo aí essa nomenclatura dessa figura, tá? Seja 0,3 como a gente vinha usando. O que é que eu mais preciso de propriedades? Tá, tem esse DF aí que eu nem falei ainda sobre essa profundidade do embutimento, mas perceba, DF vai ser essa camada de solo que tem acima do nível da aplicação de carga. Tá? Vamos dizer que essa carga, essa distância aí seja 1 metro. Tá? E a minha sapata vai estar embutida 1 metro no solo. E aí, esse DF não vai influenciar no índice de forma. Tá? Essa distância DF vai influenciar no meu fator de profundidade de embutimento, né? No meu fator de embutimento. E aí, ó, a depender da relação desse meu DF com a largura da sapata e do coeficiente de Poisson utilizado, eu vou ter um índice de fator de forma, tá? Eu não tenho a equação para isso, pessoal, tá? A gente vai extrair aqui da tabela mesmo. Feito? Bom, com essas informações a gente consegue calcular o nosso problema.
Então, vamos lá. Vamos botar uma equação por equação aqui, vamos montar. Tá? Sem utilizar tabelas para o índice de forma. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui meu índice de forma. Eu tenho aqui meu índice de forma. Vai ser igual a F1 mais 1 menos coeficiente de Poisson. 2, né? 1 menos 2 vezes coeficiente de Poisson dividido por 1 menos coeficiente de Poisson. Isso tudo multiplicado pelo fator de forma 2. Pelo fator 2, né? E quem é esse fator 1? E quem é esse fator 2? Vou apagar aqui. Pegar aqui. Bom, fator 1 vai ser igual a 1 dividido por π vezes A0 mais A1. E o fator de forma 2 vai ser N' dividido por 2 vezes π vezes A tangente de A2. Então, quem é A0? Quem é A1? E quem é A2? Aqui embaixo, né? Então, A0 vai ser igual a M', vezes logaritmo neperiano de a 1 mais raiz M' ao quadrado. Esse Z, não sei de onde veio. 1 mais a raiz mais 1, ok? Vezes M' ao quadrado mais N'. Se estiver errado, vocês me avisam, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aí. Isso tudo, ok? Isso tudo aqui dividido por M' vezes 1 mais M' ao quadrado mais N' ao quadrado mais 1. O A0 vai ser Ln. Deixa eu copiar aqui para ver se consigo aproveitar. Tem que tomar cuidado para não errar. Então, A1, se é Ln de M, então aqui já não é mais M', mais M' ao quadrado mais 1, vezes, aqui é 1 mais N ao quadrado. Aqui embaixo é igual, né? Não, não tem esse 1, né? Não tem esse 1 aqui. É isso aí. Beleza. E o A2, eu acho que dá para aproveitar também. O A2 vai ser aqui só M'. Só M', dividido por N'. Ok. Eu acho que tá certo, né? Vamos checar, obviamente. Ô, professor, o Pode ser. A1 aí não é um mais, não, no lugar dessa multiplicação? Multiplicação é perfeito. É o mais. Ok.
É um ponto de equaçãozinha chato, né, pessoal? Mas é assim mesmo que eu pulo, tá? Agora sim, a gente vai precisar definir quem é o M' e o N', né? Quem são esses carinhas. Ah, então, vamos imaginar que a gente está calculando por cento da fundação, tá? O recálculo. Então, esse meu M' vai ser... M' vai ser L sobre B. Sempre a maior dimensão dividido pela menor. E H dividido por B. M' 2, N' 20. Tá? Vamos ver quanto deu os nossos fatores. Fator 1, 0,016. Fator 2, 0,712. Então, vamos chegar lá na tabela, né? Então, F2 aqui primeiro, né? O M' é 2. Então, tá aqui nessa coluna. Tá? 2. E o N' é 20. Tá? Então, vamos aqui andando nessa coluna até chegar em 20. 20 aqui, ó. Né? Então, seria esse carinha aqui, ó. 0,016. Foi exatamente o que deu, né? 0,016 F2. Ah, perdão. Eu fiz. Aqui era o F2, aqui é o F1. Né? Tá? E o F1 é na outra tabela, mais em cima. Tá na tabela 11,1. Então vai ser 2 também aqui. E o N' vai ser 20 aqui embaixo. Tá? 0,702. Dúvida, pessoal, aí? Aí o meu índice de forma tá dando aqui, ó, 0,712. Tá? Esse já é o meu índice de forma. Muito fácil, né? Mais fácil que isso, só somar. Ok. Vamos calcular aqui o índice de embutimento. Na verdade, vamos determinar o índice de embutimento a partir da tabela, né? O índice IF. Lembrando que, lembrando que a M' e N' estão aqui. Então, eu vou definir agora quem é dF sobre B. Quanto é dF sobre B, né? Então, dF dividido por B, que é 1 sobre 1. Tá? Então, se eu tenho dF sobre B igual a 1, né? E o L sobre B, é 2. Então, eu tenho aqui L sobre B 2, dF sobre B 1. Então, eu estou nessa linha aqui, né? Meu coeficiente de poação é 0,3, então meu DF vai ser, meu IF vai ser 0,71, tá? Esse carinha aqui. Então, repetindo, coeficiente de poação 0,3, dF sobre B 1, né? L sobre B 2. Tá? Então, meu IF vai ser 0,71. 0,71. Dúvidas, pessoal? Como é que faz isso aí? E aí, para finalizar, o meu recálculo, tá? O meu recálculo vai ser igual a quem? Lembrando que nos Estados Unidos chama de S porque o nome de recalque é settlement, tá? Settlement. E aí por isso o S, tá? Então, Wzinho vai ser igual a, Q0, tá? Chama de Q0, né? A carga inicial. Multiplicado por alfa vezes B linha, B vezes
1 menos o coeficiente de Poisson elevado ao quadrado, dividido pelo módulo da elasticidade do solo, multiplicado pelo índice de forma, multiplicado pelo índice de embutimento. Ele vai chiar, porque não sabe quem é B', mas B', como a gente está calculando aqui o recálculo por cento da fundação, tá? Que é o pior caso, né? Tá? Calcular o recálculo por cento para sapato. Então, cadê? Aqui. Vai ser B sobre 2, né? Então, B' por cento da sapato é B sobre 2. Então, B dividido por 2. Tá bom? E alfa, olha, eles usam aqui uma constante, tá? Tem que tomar cuidado. Alfa para o centro da fundação é 4, né? Alfa para o centro da fundação é 4. Então, tá aí o nosso recálculo. 0,92 centímetros para esse nosso caso. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, baseado no que vocês aprenderam hoje. Se o meu solo é mais fofo, né? O módulo de elasticidade dele tende a ser maior ou menor? Quem arrisca? Se o meu solo for mais fofo do que esse que eu estou utilizando, o módulo de elasticidade dele vai diminuir ou vai aumentar? O módulo de elasticidade que eu estou usando aí na conta. Ninguém, pessoal? Só se for chutar. Entendi. Então vamos lá. Qual solo você acha que é mais deformável? Um solo compacto ou um solo fofo? O fofo. Fofo é mais deformável, não é isso? O que é o módulo de elasticidade? O que é que o módulo de elasticidade mede? Lá de materiais de construção a gente começou a ver isso daí. Passou por mecânica dos sólidos, passou por... Vocês já passaram... só por isso, né? Basicamente. Mas já viram materiais, já viram mecânica dos sólidos. 2 vezes, né? O que é que o módulo de elasticidade mede? Em termos de propriedade do material, em termos de parâmetros do material. Pessoal, veja que os conhecimentos, né, que vocês vão deixando de acumular vão fazendo falta ao longo do curso, tá? Fica difícil entender o conteúdo agora que a gente está vendo se você não, né, entende o que é modularidade. Então, veja, perfeito, Maria Eduarda falou aí, modularidade é relação de tensão e deformação, né? É a relação de deformação e tensão. Então, vamos lá. Com calma aí. Vai. Aí lascou. Tem que ser rápido aqui no gatilho. Agora complicou. Deixa eu abrir aqui uma página. Vamos supor aqui que eu tenho o diagrama de tensão e deformação do material, né? E aí, esse meu material tem uma certa curva. Tá? O módulo de elasticidade, ele só serve para esse trecho, para o material elástico. Tá estranho aqui o lápis. Elástico linear. Tá? Ou seja, o comportamento do material, ele é elástico porque a proporção entre tensão e deformação se mantém, ou seja, tudo que sempre que eu tensionar aquele material, né, ele vai se deformar, vai aumentar a deformação, e quando eu descarregar essa tensão, esse esforço, o meu material vai voltar à situação original, né?
a situação indeformada. Tá? Isso é a capacidade elástica de material. E é linear porque justamente a relação entre a tensão e a deformação é uma reta, né? Tensão é igual a velocidade vezes deformação. Tá? Então, vamos lá. Esse, no final das contas, esse modo de elasticidade aqui, ó, é a tangente desse ângulo beta. Tá? Então, modo de elasticidade é igual a tangente desse ângulo beta aí. Eu pergunto para vocês, se o modo de elasticidade for maior, tá? Aqui, ó. Deixa eu fazer outro assim melhor. Tá? Se eu tenho um material A, vermelho aqui, tá? E eu tenho um material B em azul. B em azul. Tá? Material vermelho, né? Possui a modularidade 1, material azul, deixa eu botar em preto melhor. Modularidade, o material vermelho tem modularidade 1 e o material 2 tem modularidade 2. Tá? Pergunto para vocês, qual dos dois materiais tem a maior modularidade? Primeira coisa, né? Qual dos dois materiais, o vermelho ou o azul, tem a maior modularidade? Acho que é o azul, professor. O azul tem a maior modularidade? Vamos lá. Então, isso aqui eu vou ter o beta 1, né? E beta 2. Vamos lá. Aí beta 1, a gente está vendo que beta 1 é maior que beta 2, não é isso? Concorda comigo? Vamos lá, vamos supor que beta 1 seja 30 e beta 2 seja 45. Então, tangente tangente de 45, né? Seria o beta 1, vamos dizer assim. Tá, 1, né? Então, meu modo de elasticidade aqui seria 1, né? Modo de elasticidade. Já se for 30 graus, for menor, um pouco menor, tangente 0,57. Né? Então, veja que se o meu beta 1 for 45 graus, o meu beta 2 for 30 graus, o meu modo de elasticidade 1 é maior do que o modo de elasticidade 2, não é isso? Então, matematicamente, aqui não precisa nem entender fisicamente. Né? O modo de elasticidade do vermelho aqui é maior do que o do azul. E o que acontece aí? Perceba que para o mesmo nível de tensão, vamos supor que a gente está aplicando uma tensão X aqui, tá? Tensão X. Tá? Para o mesmo nível de tensão, qual é o material que se deforma menos? É o vermelho ou é o azul? Para o mesmo nível de tensão, qual é o material que deforma menos? Vermelho ou azul? Vamos lá. Então, para esse mesmo nível de tensão aqui, tá? Quando eu chegar aqui no meu, cruzar minha reta vermelha, então meu nível de deformação aqui, ó, vai ser esse, né? Já para o azul, se eu vir aqui, ó, minha deformação será essa daqui. Né? Quem é o material que se deformou mais, o azul ou o vermelho? Ninguém, pessoal? Depois de eu ter desenhado, qual é o maior valor de deformação aí? Eu também chuto no azul, porque Você está chutando, mas vamos lá. Aqui é um gráfico, pessoal. Aqui é um gráfico. Perfeito. Então, qual é o que está mais distante do zero? Não é o azul? Então, esse é o maior valor, certo? Esse é o maior valor. Então, eu tenho a seguinte correlação. Tem a seguinte correlação. O módulo elasticidade 1 é maior que o módulo elasticidade 2. E a deformação 1 é menor do que a deformação 2. Sem ver equação matemática, sem nada. Aqui só na física da coisa mesmo. Perceba. Quanto maior o meu módulo de elasticidade, menor a minha deformação será.
menor minha deformação será. Quanto menor minha modulosidade, maior minha deformação será. Tá? Então, o que é que mede o módulo da cidade? Mede a capacidade do sólido se permanecer sem se deformar. Tá? Ou seja, mede a rigidez do material. Tá? Um material com maior modularidade é um material mais rígido, um material com menor modularidade é um material menos rígido ou mais flexível que seja. Tá? Então, aí eu volto a pergunta para vocês. Vocês me falaram que um solo fofo ele é mais deformável e, portanto, menos rígido do que um solo mais compacto, certo? Aí eu volto à pergunta. Um solo fofo, mais fofo do que esse que eu estou trabalhando, vamos supor que esse solo aqui tem uma elasticidade igual a 10 MPa. Um solo mais fofo do que esse teria uma elasticidade maior ou menor que esse? Vocês já me disseram que o material mais fofo é mais deformável. Eu concordo com vocês. Se ele é mais deformável, o modo de elasticidade dele vai ser maior ou menor? Menor, né? Então, é porque a Maria está falando aí no chat, mas eu nem sempre estou vendo o chat. Né? Beleza. Então, menor. O modo de elasticidade seria menor. Né? Então, se eu tenho um solo mais fofo, um solo mais mole, se for argila, né? O meu modo de elasticidade tende a diminuir. Tá? Se o meu modo de elasticidade tende a diminuir, o meu recalque tende a aumentar ou tende a diminuir? Pessoal, estou ficando preocupado aí, viu? A gente já está no final do curso aí, vocês não estão efetivamente aprendendo. Se vocês não sabem que é a influência de molaridade no solo, nem o que é molaridade está ficando mais complicado, né? Porque vai acumulando a falta de conhecimento e vai só piorando. Porque vocês podem muito bem passar na disciplina, porque aprenderam a fazer o exercício, a calcular, usar as equações, mas se não entenderem o que são esses parâmetros e como é o mecanismo da coisa aqui, vocês efetivamente não aprenderam, tá? Comecem a pensar um pouco mais como engenheiros. Então, vocês já estão a mais da metade do curso, né? E já era para terem agregado mais habilidades, mais competências. Tá? Veja, se eu tenho um solo que é mais fofo, meu módulo de elasticidade é menor. Então, meu recalque tende a ser maior. Solo mais fofo, o recalque é maior. Se eu diminuir para 5 MPa, meu módulo de elasticidade, o meu recalque aumenta. O recalque vai dobrar. Tá? Antes estava 0,9, agora está 1,83. Tá? Então, é de se esperar que solos mais fofos tenham módulo de elasticidade menores e apresentem recalques maiores. Tá? Beleza? Então, comecem a analisar o problema com o olhar mais de engenheiro, tá? Porque as habilidades e as competências estão sendo forçadas, tá? Vocês têm que começar a interpretar essas informações para ir agregando no conhecimento aí técnico, né? Como engenheiros, tá bom? Então, por hoje eu queria falar isso, tá? Como calcular o recalque elástico, né? A partir da teoria da elasticidade. Só para finalizar aqui, eu falei para vocês que tinha uma correlação entre o recálculo da fundação flexível e da fundação rígida, tá? Então, se você quer saber o recálculo da fundação rígida, basta calcular o recálculo do centro da fundação flexível e multiplicar por mais ou menos 93%, tá? E aí você vai ter o recálculo mais ou menos da sapata rígida, tá? Então, você pode utilizar tranquilamente essa correlação. E aí eu vou pedir para vocês resolverem esse exercício, tá? Tá em inglês aqui, tá, pessoal? Mas é bem pequenininho, tá?
vou dizer aqui, é uma fundação rígida, tá? Esse problema aqui é uma fundação rígida, de 1 metro por 2 metros, né? De dimensões na base. No caso, 1 metro assim por 2 metros de profundidade, tá? Calcule o recalque elástico no centro da fundação, né? Lembrando que para a fundação rígida, o recalque não importa se é no centro ou se é na borda, né? É igual do mesmo jeito. Agora, a diferença aqui, tá, é que o modo de elasticidade varia com a camada, tá? Varia com a camada. Então, vocês podem fazer uma média ponderada dessas rigidezes, tá? Desses modos de elasticidade, tá? Posso fazer uma média ponderada, tá bom? Aqui. Esse Z barra é o H total, tá? É a altura total da camada compressiva. E o ΔZ é a espessura de cada camada. Então, portanto, vai ser 10 vezes 2, mais 8 vezes 1, mais 12 vezes 2, né? Dividido por 5, tá? Essa é a média ponderada. Ou você pode calcular o recalque para cada uma das camadas e depois somar. Tá? Você pode calcular o recalque para essa primeira camada, o recalque para essa segunda, o recalque para essa terceira, e depois somar os recalques finais. Tá bom? Então, faz aí esse exercício, tá? E me entrega. Vou colocar até lá no portal para vocês me entregarem esse exercício na próxima semana. Tá bom? Acredito que ficaram muitas dúvidas, né? Eu estou sempre perguntando aqui se vocês têm dúvidas e sempre não, sempre ou silêncio, né? E quando a gente pergunta alguma coisa para vocês, vocês não estão correspondendo, né? Então, não estão entendendo o conteúdo. Dá uma analisada, dá uma estudada, pessoal, tá? Para na próxima aula a gente ter mais dúvidas, tá? Para tirar. Porque a gente está aqui justamente para facilitar o conhecimento. Veja que todo esse conhecimento aqui que eu estou passando para vocês, se vocês abrirem um livro, vocês aprendem, tá? Vocês aprendem a fazer essas contas. É muito simples de aprender, tá? A minha presença aqui serve justamente para acelerar esse aprendizado e para tirar as dúvidas que porventura vocês têm, tá? Mas estudem, pessoal. É muita coisa para absorver, Maria Eduarda. Realmente, é muita coisa para absorver. O curso de engenharia é muito denso, tá? Muito denso. Eu sei disso. Mas recomendo vocês aproveitarem da melhor forma possível, tá? Porque esse conhecimento para buscar depois é difícil para encontrar e caro, certo? Esse ano eu já gastei mais de R$ 3.000 só de curso, certo? E curso, quando eu abro o curso, às vezes é um lixo, tá? Porque a gente não sabe qual é a qualidade do curso antes de ver, né? Então, tá, sobre o trabalho, pessoal, eu vou passar. Primeiro eu vou escrever, tá? Eu comecei a escrever no final de semana, mas não consegui terminar. Quando eu tiver com ele pronto, eu passo para vocês e a gente marca um horário específico, ou na próxima aula, que seja só para falar do trabalho, tá? Só para falar como vocês vão fazer, tá bom? Eu acho que vou tentar fazer ainda hoje, tá? Finalizar ainda hoje o trabalho, mas que realmente está apertado aqui as coisas, mas já está demorando demais. Vou tentar entregar ainda hoje e a gente marca uma horário aí, talvez essa semana ainda, para explicar esse trabalho, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Se alguém tiver mais dúvidas, esse é o momento. Se não, a gente vai ficando por aqui. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.